Olá, sou o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior e nós vamos aí iniciar a nossa primeira aula, né, de Jacques Lacan, onde nós vamos trabalhar de maneira mais próxima, mais intensa, as contribuições da denominada Escola Francesa da Psicanálise. Então, a nossa ideia ao longo desse nosso encontro é que nós trabalhemos no primeiro momento aí o legado freudiano, né, a gente faça uma análise de maneira muito superficial, né, maneira pontual, dentro das chamadas escolas psicanalíticas, e na sequência a gente consiga aí entrar de maneira mais aprofundada, em especial nas contribuições lacanianas. E, ao final desse processo, a nossa ideia é que nós consigamos aí desenvolver principalmente essas contribuições feitas por Lacan dentro das interconexões do homem com a linguagem. Lembrando que Jacques Lacan era um indivíduo muito conectado à sociolinguística, à semiótica e demais campos que estudam a comunicação humana, como vai ficar aí mais claro ao longo do nosso encontro. Então, uma rápida apresentação do professor. Eu tenho uma formação em multidisciplinar, em direito, em comunicação, né, o meu doutorado aí em administração, mas eu sempre tive aí uma relação muito próxima com a psicanálise. Eu sou formado aí pela Universidade Federal do Paraná, dentro da minha formação aí de, vamos pensar assim, terapeuta / analista, porque hoje, como os colegas muito bem sabem, existe uma discussão muito séria se você pode ou não considerar, né, essa questão da articulação como ser o determinante aí para o exercício desse nosso trabalho, tanto no campo da pesquisa, bem como aí no campo da docência e, logicamente, aí na prática clínica. Eu já venho aí estudando tanto Freud quanto Lacan desde os anos 2000, muito embora eu tenha concluído o meu curso de formação original em 2005. Né? Ali também tem mais alguns dados com relação à minha formação profissional, já visto que, além de eu atuar, obviamente, no campo, né, acadêmico, o professor também desenvolve atividades como consultor e assessor em diferentes organizações. Então, diante da nossa ideia hoje, né, qual que é a nossa grande situação e problema? Quer dizer, quais foram as principais aí contribuições na escola lacaniana, principalmente dentro dessa história da psicanálise, lembrando a psicanálise enquanto um campo de estudos em constante desenvolvimento, um campo dinâmico, e dentro desse resgate aí da tradição freudiana, dessa escola mais clássica. Então a gente vai aí subdividir a nossa conversa em três, por assim dizer, aí, momentos. A gente vai fazer uma breve, né, resgate das contribuições freudianas. Vamos entrar, logicamente, na discussão da escola francesa de maneira um pouco mais aprofundada. E, ao final, a gente vai aí discutir de maneira muito breve, né, porque é o nosso primeiro encontro, nossa primeira conversa, uma das principais, a principal aí, contribuição de Lacan, desse resgate dessa tradição freudiana, dentro de uma das principais trilhas que ele estrutura entre o imaginário, o simbólico e o real, obviamente aí pautados pela comunicação. Então, dando início à nossa conversa, né, vamos discutir um pouquinho aí, resgatar um pouquinho dessa tradição freudiana e as chamadas escolas psicanálises, lembrando que nem todos os colegas que estão aí com o professor já tem um pouco mais de tempo aí de estudos ou mesmo de clínica. É bacana que a gente faça, né, esse rápido, como você diz, remember dessa questão histórica para a gente poder entrar no terceiro período histórico da psicanálise, onde nós vamos ter aí, né, o desenvolvimento de maneira mais intensa da escola lacaniana. Então, diante dessa nossa proposta, então, alguns apontamentos históricos, né, como muito bem vocês sabem, né, Freud, né, é considerado o grande pai da psicanálise, ele ciente dessas limitações existentes no trato do sofrimento ali, dos seus pacientes, nessa passagem do século XIX para o século XX. Lembrando que Freud, nesse momento, vivia em Viena, na época do auge do Império Austro-Húngaro. O que ele percebeu? Que havia uma necessidade urgente de você romper com essa tradição muito consolidada naquele momento histórico, onde você acreditava que você conseguia explicar todas as questões conectadas ao ser humano dentro de um viés única e tão somente biológico. Freud, né, a partir que ele começa a se aprofundar dentro desses estudos aí do ser humano, ele fica um tempo lá em Paris, vai trabalhar com Charcot, ele tem uma discussão, né, bastante próxima, né, um relacionamento com o Breuer, que é, por assim dizer, assim, o pai simbólico do Freud. Então ele chega no final momento quando ele percebe uma necessidade de você criar uma nova leitura terapêutica, no caso da psicanálise, onde você conseguisse aí dar uma atenção mais específica para a psique humana, incorporando conceitos de outras áreas. Freud era muito aí conectado à filosofia, à literatura, você observa isso nos exemplos dele que ele desenvolve, e, obviamente, né, as descobertas de Freud acabam revolucionando todo esse tratamento com filhos científicos que estavam sofrendo uma condição psíquica e mental, né, lembrando que inicialmente Freud tinha uma conexão aí com a própria questão da hipnose, com o Charcot, mas, logicamente, ele começa, né, a partir do desenvolvimento da prática clínica, a estabelecer uma conexão de diferenciação, permitindo que a psicanálise, logicamente, tenha aí as suas peculiaridades. Bom, que a gente sempre lembrar
quando a psicanálise surge, ela aparece, isso fica muito claro que o filme Freud, além da obra, não foi nem um pouco bem vista aí pela sociedade da época, né? Lembrando que o Império Austro-Húngaro era um império muito aí conservador, uma tradição católica muito ali intensa, muito arraigada, e isso estava em especial para questões, né, que o Freud, né, sempre procurou desenvolver, ligadas aí à sexualidade, principalmente depois a questão da sexualidade infantil, que foi o grande rompimento, inclusive, do Freud com o Breuer. Naquele momento, o discurso médico vigente aí, é interessante a gente resgatar Foucault, inclusive meu TCC na psicanálise, né, foi a respeito de Foucault, trabalhou o conceito de normalidade, e é interessante que o Foucault procura trabalhar essa relação entre poder e discurso, né, saber poder, como ele disse. Então, logicamente, além daquele estranhamento inicial com relação à sexualidade, né, os médicos da época não viam com bons olhos, porque eles imaginavam que esse nascimento, esse novo campo de que a psicanálise podia, logicamente, modificar, desestruturar, né, aquele arcabouço de relações de poder que havia na sociedade, né, médica de Viena naquele momento, da transposição do século XIX para o século XX. Então, a psicanálise ela surge aí com uma espécie de uma dissidência, não que Freud vai romper por completo com a psiquiatria, para a gente imaginar que, na verdade, é um aperfeiçoamento, é um processo de você incorporar aí novas possibilidades em termos de leitura, né, dentro dessa evolução histórica que eu fiz questão de ressaltar aí para os colegas no início. Nós temos aí momentos que vão aí, aos pouquinhos, incrementando determinados aperfeiçoamentos, tanto com relação à etapa mais acadêmica, né? Freud, ao longo da sua vida, ele foi um exímio aí de escritor, escreveu várias e várias obras, bem como dentro da prática clínica. A gente não pode imaginar a psicanálise aí, a exemplo daquilo que nós percebemos nas demais aí, ciências, como um campo aí, né, estático, pelo contrário, né? A psicanálise dentro de uma perspectiva mais acadêmica, né, teórica e, logicamente, dentro da realidade técnica, da realidade clínica, ela não pode ser visto como um saber, como eu estava colocando aqui, não tem nenhum tipo de modificação, só depende da gente construir uma leitura anacrônica da nossa realidade e, obviamente, né, uma série de incrementos que nós tivemos mais recentemente, sequer poderiam ser imaginados por Freud no seu momento de vida, né, a exemplo do que nós temos hoje chamada cyberpsicologia, do método Freud, como se muito bem sabe, nós não tínhamos sequer internet. Então, com relação à questão da divisão na história da psicanálise, né, grande parte dos autores aqui que nós temos mais contato no Brasil concordam aí com determinados períodos históricos, vamos imaginar isso, obviamente, uma perspectiva mais acadêmica, né, porque você muda de um ano para o outro, que você vai ter uma completa ruptura com aquilo que vinha anteriormente sendo desenvolvido, mas com relação à questão das chamadas escolas de pensamento, nós temos autores como o professor Renato Mezan, que é um dos grandes nomes, autores canônicos aqui do Brasil, que eles já são mais rígidos em termos epistemológicos, eles acreditam que nós teremos 4 escolas de pensamento, já autores como David Zilberman, ele já é um pouco mais elástico dentro dessa sua classificação, ele já considera a possibilidade de você ter aí 7 escolas de pensamento, independente de uma leitura mais, né, rígida, do professor Mezan ou do professor Zilberman, que seria mais ampliado. É bacana que a gente tenha isso claro, que os dois concordam que a escola lacaniana seria, de fato, uma escola independente, dentro do ponto de vista da epistemologia, quer dizer, a construção de uma ciência, de um saber que diferencia aí desses demais ramos que foram surgindo ao longo das eras. A partir disso, é importante que a gente entenda que uma escola de pensamento ela vai congregar uma série de pensadores, leitores, né, e outros, né, vamos pensar assim, congregados, é como se fosse uma irmandade, né, formada por pensadores, mas eles não obrigatoriamente vivem dentro do momento histórico e ou, logicamente, aí comungam por completo dos seus pontos de vista. São elementos que vão, em algum grau, estabelecendo uma convergência, e aí, com relação à nossa aula mais nós vamos trabalhar aí o círculo de pessoas que, de alguma maneira, acabaram aí, né, levando o legado lacaniano até os dias de hoje. Isso é bacana a gente imaginar que assim, nem todo psicanalista, autor, acadêmico, professor que se intitula lacaniano vai seguir exatamente a metodologia de Jacques Lacan, quer dizer, é uma inspiração e você acaba incorporando determinados pontos dentro da tua leitura de vida, dentro daquilo que você considera mais pertinente aí no seu campo de estudos. Então, a partir dessa pequena introdução, vamos aí já entrar mais fortemente na escola lacaniana, que é o nosso foco da aula de hoje. Então, quando a gente procura estudar um pouquinho da escola lacaniana, o grande nome, logicamente, é o Jacques Lacan, né? A gente tem essa escola conectada ao terceiro período da história da psicanálise, seria o período pós a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem o nascimento, depois nós temos a diáspora, que se deu em especial por conta do nazismo, né? Freud, durante muito tempo da nossa vida, ficou lá em Londres escrevendo, já visto aqui esse núcleo rígido, onde originalmente surgiu a psicanálise, era formado aí por médicos, por autores, por pensadores, né, judeus. Então,
O que acontece em especial no caso da escola aí francesa, né? Então você percebe que dentro desse momento pós Segunda Guerra Mundial, há uma necessidade, Lacan, e acaba sendo um dos grandes representantes dessa linha, né, em termos objetivos, de você resgatar aí mais especificamente a tradição freudiana, né, porque segundo o próprio Lacan, ela havia se perdido. É até bem interessante porque Freud originalmente imaginava que quem fosse dar prosseguimento a esse legado seria o Carl Gustav Jung, até porque ele tinha, segundo Freud, uma série de características, ele era suíço, ele era católico, ele era um cara muito carismático, só que, como vocês muito bem sabem, ele acabou rompendo aí com o Freud, em especial graças às contribuições dele dentro lá do conceito do inconsciente coletivo. E o Lacan acaba se assegurando dessa tarefa para tentar, em algum grau, né, trazer novamente essa conexão mais forte da psicanálise com o saber unificado e, obviamente, né, o aperfeiçoamento daquilo que já havia sido criado por outros autores, em especial o Freud, dentro de uma característica mais conectada à linguagem, né? Que, como nós sabemos muito bem, é um dos principais aí, pontos de contato que nós temos aí com o nosso inconsciente, que é um conceito central aí para a nossa psicanálise, né? Então, só um detalhezinho importante, é bacana a gente mencionar que a França, exemplo de outros países, como, por exemplo, lá no caso da Hungria, né, nós percebemos que tem algumas questões muito específicas que foram trabalhadas por conta do nazismo, e a escola, ela, logicamente, aí, francesa, ela vai, né, em algum grau também, debater com a própria escola de Frankfurt, né, que também acaba sendo uma união lá dos marxistas com os freudianos, questões ligadas ao Holocausto. Então, isso é uma questão de pano de fundo importante para a gente entender, conectar isso dentro da própria história de Lacan. Né, Lacan, ele, obviamente, né, a sua formação em medicina, ele é um médico psiquiatra, e ele acaba, aos pouquinhos, aí tentando, como a gente estava, né, colocando nisso na aula, retomar esse núcleo rígido, né, esse cerne das contribuições freudianas. E, obviamente, né, Lacan traz aí como das suas grandes aperfeiçoamentos, né, essa conexão, né, essa junção, essa sinergia com outras ciências, como a sociolinguística, a semiologia ou a semiótica, em especial a sussuriana, né, porque até então você tinha lá a persiana, que seria mais ligada aos Estados Unidos, e a bacteriana ligada lá à União Soviética, mas ele segue a linha lá de Saussure. E, obviamente, a lógica para você desdobrar isso dentro da construção da linguagem. E o professor Papanezan, como eu estava colocando, que é um dos autores aí, né, aqui brasileiros que eu praticamente aprecio bastante né, as suas contribuições dentro da psicanálise, ele acabou, né, desenvolvendo uma doutrina, um pensamento que, muito embora ela tinha essa proposta original de você resgatar, né, esse pensamento freudiano mais clássico, graças, né, à genialidade de Jean-Jacques Lacan, que ele era um cara bastante excêntrico, por assim dizer, acabou aí, por assim dizer, formando uma nova escola de pensamento. Quer dizer, ela bebe das fontes freudianas, mas obviamente ela consegue aí dar um passo além daquilo que havia sido criado lá pelo nosso grande mestre Viennese. Então, você percebe que Lacan acabou criando, né, uma análise de um pouquinho mais autoral. Isso nem era tão bem visto assim por psicanalistas ligados a outras escolas de pensamento, principalmente a escola britânica, que tinha uma rigidez aí mais conectada ao ambiente da clínica, mas outro ponto que Lacan, né, de certa maneira, colocou isso muito forte, você percebe isso com outros autores franceses, que conversando bastante sobre o Foucault, né, que eles não estavam preocupados em tornar essa psicanálise a ciência, sim com saber, né, até para você evitar esse engessamento, né, se Freud lá atrás tinha essa preocupação do nascimento, Lacan queria transformar isso muito mais num campo de estudos poroso a outros pensadores que tinham interesse em conhecer um pouco mais da psique humana. Depois, informação acadêmica, né, como a gente tinha colocado, Lacan, ele é médico, né, ele é psiquiatra, né, o doutorado dele, né, ele acabou escrevendo uma tese denominada a psicose paranoica em relações com a sua personalidade, e é interessante a gente destacar que o Lacan, no seu primeiro momento, vamos pensar assim, de conexão com a psicanálise, ele se deu aí, né, com relação aos pintores surrealistas, que ele lembrar lá das vanguardas europeias, dadaísmo, surrealismo, cubismo, expressionismo, e aí que ele começa a entender um pouquinho mais esses elementos conectados ao inconsciente. Já a partir dos anos 30, né, o Lacan, como eu estava colocando, ele tinha uma personalidade meio boêmia, ele era um cara muito conectado aí a diferentes campos artísticos, ele começa aí a se aproximar desse legado freudiano, acaba, em algum grau, aí, tendo um pouquinho de descompasso por conta da Segunda Guerra Mundial, até porque você teve essa dispersão, mas conforme aí a Europa vai se reestruturando a partir dos anos 50, 60 e diante, a escola francesa, por assim dizer, vai se sedimentando enquanto aí um espaço privilegiado de estudos dentro da psicanálise. Então,
A proposta aí lacaniana, como eu tinha colocado inicialmente com os colegas, é tentar aí fortalecer um pouco determinados subsídios teórico-conceituais. Já visto que na concepção de Lacan você havia perdido a essência da psicanálise, ela acabou se desmembrando aí uma série de escolas de pensamento que, em algum grau, diziam que resgatavam aí, vamos pensar assim, o legado freudiano, mas que na prática acabavam aí escapando de determinadas premissas que são muito caras aí para a própria psicanálise. E, seguindo aí a leitura do grande mestre Freud, Lacan, ele percebe que era muito importante que dentro da prática clínica você tivesse, né, um olhar muito específico aí dentro da linguagem. Você percebe isso depois nos escritos, depois na questão dos próprios seminários aí, lacanianos, quer dizer, Lacan não que ele vá, né, desconsiderar outros pontos mais de preocupação, mas ele via, não é, essa necessidade de você entender de maneira mais aprofundada como é que você faz a estrutura dos signos, dos significados, dos significantes, que são as trilhas que depois, nos nossos próximos encontros, a gente vai aos pouquinhos se aperfeiçoar, que é o coração para você aí, de fato, entender aí o discurso das pessoas, né? Obviamente, né, o Lacan, seguindo a tradição freudiana, ele vai trazer aí para o seu dia a dia, tanto clínico quanto acadêmico, né, elementos basilares, como a ideia de id, superego, ego, pré-consciente, consciente e inconsciente, quer dizer, isso não tem como escapar, afinal de contas, isso faz parte do cerne, do coração da própria psicanálise, mas a ideia é que você tenha aí uma relação aí desses elementos conscientes e inconscientes para que você possa aí entender, como você procura mostrar, mais ou menos esses labirintos, né, da linguagem, é a partir que você começa a desdobrá-los, começa a entrar aí mais a fundo e você começa a eclodir determinados significados que vão, obviamente, dentro de uma prática terapêutica, levar a uma compreensão mais clara de determinados acontecimentos. A partir disso, né, a gente pode trazer aí a obra Escritos, que é o grande aí, né, espaço de análise do Lacan. Você tem aí essa relação do consciente com o inconsciente, né, o Freud, obviamente, já havia feito isso no ano passado, e é interessante que eu até destaquei aqui para os colegas, né, um trecho que eu acho muito importante dentro da tradição lacaniana, que ele fala que a letra, né, o suporte material que o discurso concreto toma emprestado da linguagem, né, fazendo com que a linguagem não seja combinada com funções somáticas e psíquicas, né, quer dizer, a ideia de que a linguagem ela precisa, logicamente, ter um olhar mais aprofundado, mais técnico, para que a gente consiga aí, né, entender aquilo que muitas vezes está nas entrelinhas desse processo. O bom terapêutico, ele começa a entender que aquilo que a pessoa expressa, aquilo que a pessoa emana, precisa ser visto com outras dimensões, como se fossem camadas que vão se incorporando esses símbolos, que daí cabe, logicamente, aí, ao psicanalista, isso também vai sendo feito aos pouquinhos, dentro da sua experiência, vai decupando, vai revelando, como eu sempre gosto de colocar, que a gente possa entender o que está de maneira, muitas vezes, ali, subliminar nesse processo de expressar algo, né? Quando o paciente, alguém, né, dentro do seu discurso, procura apresentar algo lá para o seu receptor. Né? Como tinha colocado o nome aí dentro da semiótica francesa, que acaba sendo esse ponto de conexão com os estudos da linguagem, é o Ferdinand de Saussure. Depois, né, o Lacan ele procura estudar, né, esse processo de transposição da fase, né, da criança, do infante, aí para a fase adulta, nesse processo de você amadurecer a realidade, que se você vai expandindo a linguagem e, por conseguinte, vai expandindo a sua capacidade de compreensão daquilo que está diante dos seus olhos. Eu já disse que cada um de nós, a partir do nosso repertório, construímos nossa própria realidade. Né? Então, esse processo de entendimento da realidade vai se dando aí com o passar do tempo, não tem como a gente escapar. Né? A criança ela vai, em alguns casos, aí, incorporando esses signos para tornar essa compreensão na realidade o mais aperfeiçoada possível. E esse estudo da linguagem, né, que você vai aí, logicamente, materializar o programamento da língua, é a forma através da qual nós vamos nos conectar com o mundo. Quer dizer, algo é apropriado por nós quando nós conseguimos transformar isso em linguagem. Isso é um ponto muito importante para que vocês que estão agora acompanhando o professor entendam. Né? Os objetos, eles são muitas vezes comuns a nós, mas eles se tornam parte do mundo quando você consegue transformá-los, quer dizer, incorporá-los dentro da sua percepção via aí os recursos da linguagem. E por fim, só para a gente fazer essa primeira amarração, nós vamos ter logicamente outros momentos para que nós possamos aí conversar, né? Trazendo, né, resgatando a tradição freudiana, Lacan estabelece essa conexão que aí estrutura a percepção da realidade entre o simbólico, o real aí, e o imaginário. Isso vai ser, inclusive, um dos principais tópicos que a gente vai aí
desdobrar aí nas próximas aulas, para que nós consigamos entender a questão da transferência, a questão do amor, a questão do recalque, né? Todos esses conceitos que, de algum modo, são muito caros para a psicanálise, eles passam dentro da tradição lacaniana, sendo aí vistos a partir sempre dessa estruturação triádica, né? Como eu sempre gosto de mencionar. Para nós consolidarmos essa nossa primeira interação, né? Aqui está a nossa, né, as principais referências bibliográficas, eu recomendo fortemente aí que os colegas depois dêem uma olhadinha. Eu também tenho um e-book onde eu escrevi um pouquinho a respeito da tradição lacaniana, por assim dizer. Depois, no segundo material, também onde eu faço, né, uma leitura um pouco mais específica de como é que a psicanálise foi aí resgatada pelos autores brasileiros. Mas nesse momento, em especial, que os autores aí seriam mais importantes para nós fossem esses, principalmente, como disse o colega no início, o professor Bezan, que eu acho aí essencial para que vocês tenham, em especial, aí, começando a dar esses primeiros passos dentro desse campo de estudos, possam aí incorporar determinados elementos para tornar essa perspectiva da psicanálise um pouco mais sólida, um pouco mais rígida, né, um pouco mais de substância dentro do nosso dia a dia. E as considerações finais, só para a gente deixar esse gancho para os nossos próximos encontros, né? Então, quais foram as principais características da denominada escola francesa, já que Lacan seria o nosso grande aí, expoente? Ela procurou aí resgatar uma série de conceitos clássicos, muito embora depois Lacan acabe aperfeiçoando isso, criando uma escola, por assim dizer, à parte, não que ela seja dissociada da escola clássica, mas ela acaba, logicamente, tendo as suas peculiaridades, como vai ficar aí mais claro ao longo das nossas próximas aulas. Ponto importante para a gente guardar para ir para as nossas próximas conversas. Você tem uma relação muito próxima entre a sociolinguística, a semiologia e a lógica. Isso é importantíssimo para nós. Vamos perceber depois isso até em termos de você tentar utilizar determinados elementos para aprofundar o estudo da linguagem. Por isso que, inclusive, o livro é um livro que já adianta aos colegas, é um livro fácil de ser entendido no primeiro momento, mas ele acaba sendo aí o nosso norte, o nosso cânone, que a gente possa aí conhecer um pouquinho mais aí das contribuições de Jacques Lacan para a psicanálise. E, como a gente tinha explicado agora no finalzinho da aula, essa relação triádica entre o imaginário, o simbólico e o real. Então, agradeço de coração a atenção de vocês todos e aí voltamos a conversar aí na nossa segunda aula. Muito obrigado pela gentileza.